Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 21. No escritório, Bárbara aparece e pergunta a Adriano onde Fernanda está. Adriano diz que está na capela rezando por Soledade. Bárbara tira o roupão e decide dar a Adriano a noite de núpcias que ele merece. Os dois tiram a roupa e começam a se beijar ali mesmo. Com insônia, Aurora decide dar uma volta. Liliana vai ao quarto de Ciro e o acorda. Liliana diz ao amigo que sonhou com Eduardo e revela que no sonho Eduardo chorava, pois Fernanda havia se casado com outro. Ciro decide ajudar Liliana a falar com sua irmã. Do jardim, Aurora vê pela janela Bárbara e Adriano fazendo amor. Aurora fica impactada com o que vê. Camilo cobra explicações de Jacinto sobre as taxinhas encontradas na pata da égua Cleópatra. Camilo se exalta e diz que as cicatrizes que Jacinto tem nas costas parecerão um arranhão perto do que ele fará agora. Fernanda aparece e detém o irmão. Camilo insinua que a irmã tomou coragem para enfrentá-lo agora que está casada, e Fernanda ressalta que não precisa de marido para enfrentar um canalha como ele. Oregon aparece no quarto de Liliana e diz que quer levá-la ao jardim para respirar ar puro. Liliana diz que Oregon só atende às ordens da hiena. Oregon oferece sua amizade a Liliana e ressalta que entre amigos não há segredos. Aníbal passa as últimas instruções para Adriano e Fernanda diz ao irmão que ele está tão desesperado como se fosse o último contrato do Grupo Lactus e remete o desespero de Aníbal à falência da empresa. Érica questiona Franco de quanto tempo ele precisa para lhe dar uma resposta sobre a proposta feita por ela. Fernanda decide levar Adriano ao aeroporto e convida Jacinto para os acompanhar, já que eles têm uma conversa pendente. Aurora chega à mesa do café e vê Bárbara beijando Gonçalo e se recorda que na noite anterior viu a hiena beijando Adriano. Ciro retira de um fundo falso do jogo de xadrez algumas notas de dinheiro e diz que isso é para ajudar Liliana. Bárbara faz uma série de perguntas sobre Aurora, inclusive de seus pais. Aurora questiona a Bárbara de onde ela é e a pergunta de Aurora desperta a curiosidade de Santiago. Afinal, ninguém sabe a origem de Bárbara. Eduardo aceita a proposta de Érica e decide se passar por seu namorado para que ela recupere a sua dignidade e assim possa se vingar de Camilo. Eduardo pede a Érica que lhe consiga um bom cavalo. No aeroporto e de volta para casa, Fernanda questiona Jacinto porque ele omitiu a ela que Eduardo está de volta. Jacinto diz que não sabe de nada e Fernanda revela que acredita que Eduardo tenha enviado as flores e o cartão. Ciro oferece dinheiro a Agripina para que Liliana possa fazer uma ligação. Ciro e Liliana acreditam que Fernanda se casará hoje. Agripina resolve ajudar Ciro. Fernanda questiona Jacinto se ele não tem nenhum contato de Eduardo, pois tem a intenção de colocar Soledade no mausoléu da família e pretende avisá-lo. Em seu quarto, Liliana repete diversas vezes que a irmã não pode se casar com Adriano. Oregon surpreende Agripina no corredor a caminho do quarto de Liliana. Agripina inventa que está verificando a limpeza do corredor e Oregon a orienta para que pule o quarto de Liliana. Oregon tenta arrancar de Liliana o que ela contou a Fernanda no dia que ela visitou e Liliana se mantém calada. Agripina aparece e diz a Oregon que a família de um paciente chegou e quer vê-lo. Assim que Oregon sai da sala, Agripina diz a Liliana para irem até a recepção, pois Ciro a espera. Bárbara vai ao escritório de Artêmio e pergunta por que ele enviou as flores com o cartão para Fernanda. Artêmio diz que não sabe de nada e Bárbara se questiona quem possa ter feito isso. Artêmio supõe que o responsável seja Eduardo. Bárbara garante que quem realizou o enterro de Soledade foi Jacinto. Artêmio ordena que ela descubra quem foi o responsável. Fernanda e Jacinto param no posto de gasolina para abastecer e limpar o retrovisor. Fernanda diz a Jacinto que depois irão à sua casa para pegar o número de Eduardo. Nesse instante, Franco chega ao posto de gasolina e percebe que o carro da frente é o de Fernanda. Franco vai até ela e lhe cumprimenta. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 22. Ambos se cumprimentam e Franco diz a Fernanda que acreditava que ela fosse acompanhar Adriano a Nova York. Fernanda diz que tem que resolver algumas questões na cidade. Franco se oferece para pagar a conta de Fernanda e ela agradece. Bárbara vai ao escritório de Artêmio e pergunta por que ele enviou as flores com um cartão para Fernanda. Artêmio diz não saber de nada e Bárbara se questiona quem possa ter feito isso.
Artêmio supõe que seja Eduardo, que veio para o enterro da mãe. Bárbara garante que quem realizou o enterro de Soledade foi Jacinto. Artêmio ordena que ela descubra quem foi o responsável. Depois de muitos pedidos, Aurora diz a Santiago que ficará na fazenda. Camilo surpreende os dois bem próximos e humilha o irmão, dizendo para aproveitar muito essa nova paixão, pois assim que Aurora se der conta de que Santiago é um inútil, o abandonará como suas outras namoradas. Fernanda pede a Jacinto que anote todos os telefones de Eduardo. Fernanda está convicta de que retomará contato com ele após 15 anos. Bárbara está decidida a descobrir quem tentou sabotar seus planos e, com o auxílio da internet, decide fazer uma relação de todas as floriculturas da cidade. Do sanatório, Liliana liga para a fazenda aflita em busca de sua irmã. Tomásia diz que Fernanda não está, e ao questionar quem está falando, desesperada, Liliana diz que é Eduardo Juarez. Tomásia decide anotar o recado e Lúcio se surpreende ao ver no caderno o nome de Eduardo. Jacinto entrega a Fernanda o número de Eduardo. Gardênia aparece e diz que Eduardo é um ingrato por não ter aparecido nem para enterrar sua mãe. Fernanda pergunta a Jacinto se ele suspeita de quem possa ter colocado as taxinhas nas patas de Cleópatra. Fernanda teme que até descobrirem quem foi, Camilo fará da vida de Jacinto um inferno. Lúcio supõe que Eduardo tenha entrado em contato para se apoderar da casa de Soledade e imagina que tenha sido ele que enviou o cartão com as flores. Em seu quarto, Liliana teme que sua irmã já tenha se casado com Adriano. Ciro diz que Liliana fez o correto em dar a Fernanda uma pista que só ela pode seguir. Lúcio revela a Bárbara que ligaram por parte de Eduardo. Bárbara fica surpresa. Tomásia diz a Fernanda que ligaram para ela, e ao ler o nome de Eduardo no bilhete, Fernanda fica surpresa. Bárbara aparece na cozinha e, sem se dar conta de que Fernanda está no local, pergunta a Tomásia se ela recebeu uma ligação de Eduardo. Fernanda pergunta a Bárbara como ela sabe que Eduardo ligou, e Bárbara diz que sem querer ouviu pelo viva voz. Bárbara tenta envenenar Fernanda contra Eduardo e diz que possa ser ele que fez o envio das flores com o cartão, e ressalta que não sabem que tipo de pessoa Eduardo se tornou. Eduardo descobre por meio de Jacinto que Fernanda está com seu telefone e que os Elizaldes pretendem fazer um novo enterro para a Soledade. Furioso, Eduardo diz que se Fernanda quer sua presença no enterro, ela terá. Fernanda diz ao pai que acredita que Eduardo está na cidade há muito tempo e supõe que se está escondendo, suas intenções não devem ser boas. Eduardo pede a Alison, secretária da Power Milk, que transfira a ligação de Fernanda para seu celular caso a receba. Margarida defende Eduardo e Gardênia estranha. O teste de fertilidade de Aníbal fica pronto e o doutor diz que o resultado mudará a vida dele e de Priscila. Fernanda liga para Eduardo e, com o auxílio de um pano abafando o telefone, Eduardo tenta mudar a voz. Eduardo a atende de forma ríspida e fria, e ao ser questionado se ele ligou mais cedo para a fazenda, Eduardo diz que em toda a sua vida nunca havia ligado para lá. Fernanda lamenta a morte de sua mãe e revela sua intenção de enterrar Soledade no mausoléu da família. Eduardo diz a Fernanda que, se não houver contratempos, irá para o povoado no dia seguinte e pede que Fernanda adiante o translado. Ao desligar, Eduardo diz que tentou relutar contra o amor que sente por Fernanda, mas pelo jeito morrerá com essa paixão. Fernanda revela a Santiago que Eduardo a tratou como uma verdadeira desconhecida, e o irmão pergunta se após tantos anos ela realmente acreditava que ele teria algum tipo de empatia por ela. Priscila decide esconder o resultado do exame de fertilidade de Aníbal. Eduardo diz a Jacinto que, assim como as cartas de Fernanda nunca chegaram a ele, ele também não chegará para o sepultamento de Soledade, e Fernanda ficará o esperando. Santiago diz a Fernanda que seria melhor que Eduardo não voltasse. Fernanda acredita que assim que se encontrar com Eduardo, essa má impressão que sentiu dele possa mudar. No carro, Priscila chora e lamenta o fato de Aníbal ser estéril, pois nunca poderá ter filhos com ele e nem recuperar seu casamento. Vladimir liga para Priscila e pergunta se eles podem se ver outra vez. Vladimir ressalta que o fato de Priscila ser casada não é um problema para ele, e Priscila fica com um semblante feliz. No carro, Bárbara faz perguntas a Fernanda sobre Eduardo e pergunta se ela imagina que ele possa ter ligado mais cedo, e Fernanda responde que não, e ressalta que isso deve ser alguém querendo lhe botar medo. Priscila procura Aníbal e diz que está tudo certo com seu teste de fertilidade. Inquieto com o que Fernanda disse sobre alguém ter ligado na fazenda em seu nome, Eduardo se lembra que Liliana o reconheceu quando a visitou e diz que precisa falar com ela, mas
Mas antes, precisa preparar uma surpresa para Fernanda. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 23. Ruth diz a Érica que chegou um presente para ela. Érica olha pela janela e fica surpresa. Eduardo diz ao padre Bosco que precisa impedir que Soledade seja sepultada no mausoléu da família Elizalde. Eduardo diz a Bosco que quando for visitar o túmulo de sua mãe, precisa chorar por ela sem testemunhas. Bosco decide ajudar Eduardo em seu plano. Liliana diz que Oregon retirou seus remédios e agora permite que ela caminhe por onde quiser pela clínica, mas em troca quer que ela revele o que disse a Fernanda quando a esteve visitando. Bárbara diz a Gonçalo para que auxilie Fernanda no processo de exumação do corpo de Soledade, pois são muitos detalhes e muitos papéis. Com isso, Bárbara pretende reconquistar a confiança de Fernanda. Em seu quarto, Fernanda diz que sofreu com a indiferença e frieza de Eduardo ao telefone. Fernanda teme que o amor que Eduardo sentia por ela tenha se transformado em ódio. Aníbal chega em casa e é indiferente com Priscila. Diz que quer dormir. Priscila diz em pensamento que com a ajuda de seu marido, ou sem ela, eles terão um filho. Na clínica, Agripina pergunta a Franco se ele é o Eduardo Juarez. Priscila diz a Bárbara que talvez a faça avó antes de Fernanda, pois o médico disse que ela e Aníbal estão saudáveis. Fernanda e Bárbara lhe felicitam. Priscila pergunta a Iena se ela nunca pensou em ter filhos. Surpresa, Bárbara diz que não. Franco diz que é parente da mulher que era voluntária na clínica. Agripina diz que Liliana sempre chama por Eduardo Juarez. Franco diz que Eduardo não poderá vê-la, pois está morto. Agripina fica surpresa. Fernanda pergunta a Gonçalo por que Soledade deixou de trabalhar na fazenda. Gonçalo diz que a dor causada por Liliana ter sido internada e Fernanda ter ido estudar no exterior a fez se afastar deles. Gonçalo ressalta que a visitava, mas ela era distante com ele e com o tempo parou de visitá-la. Fernanda diz que o fato de Eduardo não ter crescido ao lado da mãe fez com que seu coração endurecesse e Fernanda teme que Eduardo a culpe por essa separação. Franco pergunta a Liliana se ela tem o procurado. Liliana o observa atentamente. Nesse instante, alguém coloca a mão no ombro de Eduardo e pergunta quem é ele. Eduardo fica assustado. Priscila e Vladimir se encontram em um restaurante. A mão misteriosa é de Ciro e Liliana responde a ele que o homem que está na sala é Eduardo Juarez. Eduardo questiona Ciro se ele é médico. Ciro diz que é um paciente especial, pois diferente dos outros, ele mesmo se internou ali. Liliana diz que a família de Ciro não o ama. Ciro diz que a felicidade não se compra, mas a liberdade tem um preço. Agripina parece assustada, leva Ciro para o seu quarto e diz a Eduardo que ele precisa ir embora. Priscila diz a Vladimir que não está ali por acaso e o beija. Vladimir pergunta a Priscila se ela quer ir ao seu apartamento. Santiago diz a Bárbara que Aurora irá dormir em seu quarto. Eduardo diz a Jacinto que Liliana está mais lúcida que eles dois e ressalta que Liliana lhe pediu ajuda por não ter o apoio da família e diz que irá ajudá-la. Ao abrir a cova de Soledade, não encontra o caixão e Fernanda fica assustada. Eduardo recebe um baú com as cinzas de Soledade e diz a Jacinto que graças ao padre Bosco, Soledade descansará na igreja de São Rafael. Eduardo abraça o baú e começa a chorar. Jacinto também se emociona ao lado do amigo. Fernanda diz que Eduardo está brincando com eles e quer fazê-lo sofrer. Santiago diz que quem fez isso é alguém com dinheiro. Bárbara diz a Artêmio que Eduardo está bem perto. Artêmio teme que Soledade tenha contado a Eduardo sobre seu segredo. Artêmio diz para Bárbara encontrar um método rápido e certeiro para destruir Eduardo. Priscila e Vladimir fazem amor quando são interrompidos por um telefonema de Aníbal. Priscila opta por não atender e volta a beijar Vladimir. Silvestre passa por exames de rotina com o Dr. Carlos. Marina aparece e o doutor fica encantado ao vê-la. Ambos trocam olhares. Silvestre diz ao médico que Marina trabalha no hospital como enfermeira e Carlos pergunta em qual área do hospital ela atua. Marina fica assustada. Liliana se questiona se Eduardo a ajudará a sair da clínica, quando Oregon aparece e pergunta se ela contará o que disse a Fernanda. Liliana se mantém calada e Oregon a obriga a tomar 2 comprimidos. Oregon diz que vai torrar o cérebro de Liliana com o eletrochoque, caso ela não queira contar a verdade.
Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 24. Assim que Oregon sai da sala, Liliana cospe os 2 comprimidos que tomou à força. O médico diz a Silvestre e Marina que assim que ele operar da catarata poderá voltar a trabalhar como ferreiro. Eduardo diz a Jacinto que irá propor a Gardênia que ela trabalhe com ele na fazenda. Marina diz a seu pai que o doutor da clínica é muito bonito. Silvestre diz que o médico gostou dela e ressalta que a filha já tem idade para namorar. Bárbara diz a Fernanda que está na cara que quem roubou o corpo de Soledade e tentou arruinar seu casamento foi Eduardo. Bárbara ressalta que Eduardo tem um ódio profundo dos Elizalde. Camilo a interrompe e diz que o ódio que Eduardo deve ter é dela, pois foi ela quem disse que ele estava tentando se aproveitar de Fernanda. Furiosa, Fernanda diz que Eduardo nunca tentou se aproveitar dela. Tomásia aparece e diz a Fernanda que há uma ligação dos Estados Unidos para ela. Tomada pelo impulso, Fernanda atende e pergunta por Eduardo, mas na realidade era Adriano, que estranha o modo como Fernanda se referiu a ele. Fernanda explica que aguarda por uma ligação de Eduardo, por isso pensou ser ele. Adriano diz que Steve não pôde atendê-lo e ele ficou plantado no hotel. Érica entrega a Franco um envelope e diz que ali está a sua parte do acordo. Fernanda diz a Aníbal que Adriano ligou, pois estava com saudades. Camilo e Aníbal zombam de Fernanda e ela questiona Gonçalo quem ensinou os dois a tratar as mulheres desse modo. Gonçalo adverte Camilo. Aníbal revela que Camilo quase matou Érica com pancadas. Camilo diz que estava bêbado e começa a rir da situação. Furioso, Gonçalo se levanta da mesa e dá um murro no rosto de Camilo. Érica insiste para que Franco aceite o cavalo como forma de pagamento, ao favor que ele fará a ela. Fernanda diz que se Érica optar por denunciar Camilo, a apoiará. Gonçalo diz que no dia seguinte fará um jantar de desculpas a Érica e Camilo estará presente, mesmo que isso signifique o último dia de seu filho na fazenda. Fernanda liga para Érica e se retrata com a amiga, pelo modo grosseiro como Camilo a tratou. Fernanda convida Érica para um jantar de desculpas e ela pergunta se pode levar um convidado. Eduardo diz a Steve que a viagem de Adriano deve ser um completo desastre e ele deve voltar com as mãos vazias. Gardênia estranha o fato de Franco querer contratá-la e recrimina Jacinto por tê-la indicado. Jacinto chama Gardênia de ingrata e diz que ela quer ir embora sem ao menos pensar em Margarida e nele. Margarida teme que Gardênia descubra que Franco é na realidade Eduardo. O médico que atendeu Silvestre pergunta na recepção sobre a enfermeira Marina e recebe a informação de que no hospital não há nenhuma enfermeira com esse nome. Marina conta a Vênus que ficou encantada pelo médico de seu pai e acredita que ele também gostou dela. Liliana diz a Ciro que teme que Oregon frite seus neurônios com um eletrochoque. Ciro diz a Liliana que a defenderá e que irá procurar um meio de manter Oregon e os demais enfermeiros distraídos. Ciro encontra dentro de um baú um documento e fica surpreso. A consciência de Fernanda pergunta a ela o que a deixa inquieta. Fernanda diz que está ansiosa pela volta de Eduardo. Sua consciência diz que acredita que Eduardo não irá voltar e ressalta que todos creem que ele tentou se aproveitar dela, e esse é o motivo pelo qual Eduardo não queira vê-los. Bárbara entra no quarto e Fernanda diz a ela que Eduardo não voltará pelo simples fato de que está ressentido com ela. Bárbara diz que é a única responsável e assume a culpa. Afinal, foi ela que disse que Eduardo tentou se aproveitar dela. Fernanda abraça Bárbara. Fernanda tenta contato com Eduardo e sua secretária diz que Eduardo foi para sua cidade natal e chegou ontem mesmo. Eduardo cavalga no cavalo que Érica lhe deu de presente e ela o observa. Ao descer do cavalo, Érica dá um beijo em Franco, que esboça uma reação estranha. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 25. Gardênia decide aceitar o emprego de Franco e pega carona com Jacinto até a fazenda. Ciro faz algumas bolinhas com papel laminado e começa a colocá-las num galão com líquido. Oregon encontra Liliana no pátio da clínica e tenta descobrir o que ela disse a Fernanda. Liliana conta que falou para Fernanda que Bárbara é a hiena e sorri quando mata. Bárbara diz a Oregon que isso não é nenhuma novidade e pede a ele que queime o cérebro de Liliana. Gardênia diz a Franco que o conhece de algum local.
Franco fica surpreso e diz a ela que tem a mesma sensação com relação a ela. Bárbara encontra Margarida aguardando Fernanda e diz a ela que Gardênia não voltou para trabalhar. Margarida diz que não sabe de sua irmã e que Jacinto continua na fazenda. Bárbara não gosta do tom de voz de Margarida e resolve expulsá-la de sua casa. Fernanda aparece e pergunta a Bárbara por que estava a expulsando. Franco decide contratar Gardênia como sua secretária e impõe como condição que ela não vá à fazenda dos Elizalde e não comente com ninguém o que ver ou ouvir em sua casa. Bárbara diz a Fernanda para perguntar a Margarida quem tentou arruinar seu casamento. Bárbara ressalta que fez o possível para que sua enteada tivesse o casamento dos sonhos. Bárbara dá um beijo no rosto de Fernanda e sai da sala. Gardênia aceita as condições de Santoro e vai à casa de sua irmã para buscar seus pertences. Eduardo diz a Jacinto que irá a um jantar na casa dos Elizaldes. Em particular, Margarida diz a Fernanda que nenhum deles enviou as flores com o cartão. Fernanda diz que confia neles e revela que já sabe quem fez o envio. Margarida fica surpresa. Priscila diz a Aníbal que se ele não ter relações com ela, passará à sua família toda a informação necessária para arruinar o grupo Lactus. Fernanda revela a Margarida que está convicta de que Eduardo foi o responsável por enviar as flores e o cartão. Margarida diz que Eduardo não faria uma coisa dessas, pois gosta muito de Fernanda. Fernanda diz a Margarida que Eduardo tirou o corpo de Soledade do cemitério e revela que ele está prestes a voltar para a cidade. Eduardo diz a Jacinto que quer impressionar os Elizalde com aquele cavalo e revela que tem como objetivo conquistar a confiança de Camilo e de quebra pedir a indicação de um bom treinador de cavalos, que no caso seria o próprio Jacinto. Assim, ele não teria que se esconder cada vez que fosse à fazenda. Eduardo diz que irá ao jantar acompanhado de Érica e se passará por seu namorado. Fernanda pede a Margarida que assim que Eduardo aparecer, que ela a avise, pois ela quer dizer em sua cara que se decepcionou com ele e que ele é o ser mais desprezível que existe na Terra. Vladimir encontra o exame de fertilidade de Aníbal no chão de seu apartamento, próximo ao sofá. Adriano retorna de viagem e se encontra com Fernanda na fazenda. Fernanda estranha o comportamento de seu marido e pergunta se há algum problema. Na empresa, Gonçalo e Camilo discutem novamente, pois Camilo se mostra resistente quanto a pedir desculpas para Érica. Bárbara convence Camilo que não há problema algum em fazer as pazes com Érica. Priscila faz um teste preciso de gravidez e quer o resultado o quanto antes. Margarida diz a Eduardo que Fernanda está furiosa com ele e aguarda que ele chegue de viagem logo. Eduardo diz que jamais chegará. Margarida acha os planos de Eduardo macabros e diz que ele não conta mais com sua ajuda. Na empresa, Adriano entrega uma carta de Steve Norton para Aníbal, que se enfurece durante a leitura. No documento, Steve ressalta que não há a possibilidade de fazer negócios com uma empresa que enfrenta uma grande crise financeira, e ressalta que se Franco soubesse desse detalhe, jamais teria feito elogios ao grupo Lactus. Furioso, Aníbal cobra explicações de Adriano, que fica sem reação. Eduardo diz a Jacinto que Liliana está em perigo e ressalta que a irmã de Fernanda não está mal da cabeça, pois conseguiu ligar na fazenda dos Elizalde, além de ser a única que o reconheceu. Eduardo diz que Liliana deve saber algo de Bárbara, por isso a hiena a mantém trancada na clínica. O enfermeiro tranca Ciro em seu quarto. Oregon volta a ameaçar Liliana com uma seringa. Liliana o enfrenta e consegue fugir dele. Ciro ouve os gritos de Liliana e tenta abrir a porta para ajudá-la. Liliana tenta atacar Oregon. Nesse instante, aparecem os enfermeiros que, a mando de Oregon, a levam para a sala do eletrochoque.